Quando se cresce em uma cidade pequena de Nebraska, há poucas opções de entretenimento, especialmente ao entrar na adolescência. Lembro-me de um período em que eu e meus amigos passávamos muito tempo perambulando pelo cemitério local para preencher o tempo. Pode parecer incomum, mas não havia parques para nos encontrarmos ou fliperamas, então o cemitério acabou se tornando nosso ponto de encontro. Mantínhamos sempre o respeito e evitávamos qualquer ação que desonrasse a memória dos que descansavam lá. No entanto, costumávamos fazer passeios e conversar. Em algumas noites de verão, ficávamos lá por um tempo, mesmo depois do anoitecer, e essas noites eram as melhores, pois acabávamos contando histórias assustadoras uns para os outros, como lendas urbanas. Isso nos proporcionava uma dose de adrenalina e, sinceramente, nos assustava a ponto de deixarmos o cemitério por se tornar desconfortável. No entanto, há uma noite que jamais esquecerei, provavelmente a experiência mais aterrorizante que já vivenciei. Até hoje, tenho certeza de que foi apenas um de nossos amigos nos pregando uma peça, mas foi em uma daquelas noites em que passamos horas no cemitério, apenas andando e conversando sobre nossos planos para o ano. Como de costume, quando o sol se pôs e o mundo ao nosso redor ficou silencioso, minha amiga Andrea começou a nos contar uma nova história que ela tinha ouvido online. Era uma lenda urbana da internet, algo que já tínhamos ouvido antes, similar a Slenderman ou The Hack. Contudo, mesmo as histórias mais clichês podem ser assustadoras no ambiente certo. Sinceramente, mesmo se o que aconteceu a seguir não tivesse ocorrido, eu provavelmente teria sugerido que fossemos embora. Felizmente, fui poupado desse constrangimento, mas infelizmente por um motivo muito mais assustador. Enquanto Andrea continuava a sua história, todos nós que estávamos reunidos em torno dela, formando um semicírculo, estávamos ouvindo atentamente. Adorávamos esse tipo de narrativa, até que as coisas ficaram sérias demais. Enquanto Andrea falava, do nada, uma voz chamou por trás de nós. Todos nós ficamos em pé, tensos de medo, pois o que parecia ser uma criança começou a falar conosco. Aquela é uma história assustadora, disse a voz. O silêncio se espalhou pelo grupo enquanto todos nos olhávamos com os olhos arregalados. O silêncio foi quebrado quando alguns de nós tentaram rir da situação. Eu perguntei ao grupo quem tinha feito isso, porque achei que era simplesmente genial. Todos nós esperávamos ansiosamente que alguém assumisse a autoria dessa brincadeira engenhosa, mas antes que alguém pudesse responder, ouvimos a voz novamente. "Vocês viram minha família?", perguntou a criança da escuridão. Tentamos procurar por ela sem nos mover, é claro, mas nenhum de nós conseguia ver nada além das lápides. Supusemos que ela devia ser tímida ou talvez até assustada, se escondendo. Foi então que meu amigo Mickey deu um passo à frente e perguntou à criança, onde quer que ela estivesse, se ela tinha perdido sua família. Ele perguntou há quanto tempo a criança estava lá fora e tentou assegurar que estava tudo bem sair. Queríamos apenas ajudar. Foi quando a energia ao nosso redor pareceu mudar de repente. Houve uma grande quantidade de tensão no ar. Não houve resposta da criança enquanto esperávamos. Começamos a procurar em nossas mochilas por uma lanterna, e assim que conseguimos uma, começamos a brilhar ao redor para procurar a criança perdida. Mas não havia ninguém à vista. A cada segundo que passava, acho que todos nós nos sentíamos mais e mais temerosos de nossa situação. Não havia como explicar essa criança aleatória que não podíamos ver. Decidimos que provavelmente seria melhor sair naquela noite. Empacotamos tudo o que tínhamos e começamos a nos dirigir para a saída do cemitério. No entanto, quando estávamos chegando ao portão do cemitério, Mickey e eu decidimos dar uma última olhada nas sepulturas atrás de nós. Mas acho que nenhum de nós estava esperando ver o que vimos quando a lanterna iluminou o caminho entre as pedras. Mickey e eu vimos o que parecia ser a cabeça de um menino espiando de trás de uma lápide. Saltamos para trás de medo, mas então chamamos pela criança enquanto corríamos para o local onde a vimos. Ficamos chocados ao ver que ninguém estava lá. Foi então que decidimos sair correndo do cemitério e não olhar para trás. Chamamos a polícia para informar sobre a criança,
mas estou bastante certo de que eles acharam que estávamos apenas pregando uma peça neles, e francamente, eu não os culpo. Como eu disse, ainda acho que pode ter sido uma brincadeira elaborada de um de meus amigos. Tudo o que sei é que não entramos mais em cemitérios desde então. Nunca imaginei que algo pudesse me impedir de querer visitar minha irmã, mas após o que ocorreu no cemitério, tornou-se difícil ir sozinho. Minha irmã mais velha faleceu há aproximadamente 6 anos, mas nos primeiros 3 anos, eu me via visitando o cemitério ocasionalmente para sentar e conversar com ela. Isso ocorria em momentos aleatórios, por vezes, em ocasiões especiais, mas a última vez que fui vê-la foi durante um desses momentos imprevisíveis. Ao voltar para a casa do trabalho por volta das 8 da noite, em pleno novembro, já era bastante escuro. Após um dia desafiador no trabalho, senti a necessidade de parar no cemitério. Embora já estivesse nevando, o estacionamento estava limpo, permitindo-me estacionar próximo ao portão. Caminhei pelo cemitério em direção à sepultura da minha irmã, com a neve produzindo um som crocante sob meus pés. À medida que avançava entre as fileiras de lápides, percebi algo estranho, parecia haver frascos de vidro semelhantes colocados no topo de quase cada lápide. Isso me intrigou, mas dado o frio, decidi seguir diretamente para a sepultura da minha irmã, expressar meus pensamentos e voltar ao carro. Para minha surpresa, um desses frascos estava na sepultura da minha irmã, então, naturalmente, ao me aproximar, o peguei. Tirei o celular do bolso, acendendo a lanterna para examinar o frasco. Fiquei aliviado por não ter se quebrado ao cair, pois fiquei chocado quando a luz do meu celular iluminou o frasco. Claramente, pude ver um rim humano suspenso em uma substância dentro dele. Retrocedi do local da sepultura da minha irmã e olhei ao meu redor. Apressei-me até outro frasco próximo e, para meu horror, encontrei outro órgão, acredito que fosse o fígado de alguém. Respirar ficou cada vez mais difícil enquanto eu tentava recuperar a compostura. Sabia que precisava chamar a polícia, mas assim que retirei o telefone do bolso, ouvi um som que jamais pensei que me assustaria tanto. Vindo de mais fundo no cemitério, mas claramente se aproximando de mim, ouvi o som da neve sendo comprimida sob os passos de alguém. A pessoa que havia deixado os frascos nas sepulturas ainda estava no cemitério comigo. Imediatamente, virei-me e comecei a correr o mais rápido possível em direção à saída do cemitério, e enquanto corria, ouvi o som dos passos atrás de mim ficando cada vez mais alto. Felizmente, cheguei ao meu carro antes que a pessoa pudesse me alcançar. Deixei o estacionamento rapidamente e liguei para a polícia usando o Bluetooth do carro. Informei ao operador sobre o que testemunhei e prometi esperar em um posto de gasolina próximo para dar meu depoimento oficial a um policial. Posteriormente, fui orientado pelo policial a voltar para casa, apenas para ser chamado para um depoimento adicional no dia seguinte. Conforme relatado pela polícia, o oficial retornou ao cemitério e localizou os frascos sobre os quais informei. Na época, não estava claro, mas presumia-se que os frascos continham órgãos de pelo menos 4 pessoas diferentes. Ninguém sabia ao certo como interpretar a situação. Tudo o que se tinha certeza era de que, naquela noite, eu provavelmente escapei da ação de um assassino em série. Na minha cidade natal, havia um cemitério antigo onde ninguém era sepultado desde meados de 1800, e, nesse ponto, mal era mantido. A grama quase sempre estava alta, e a maioria das lápides estava suja devido ao clima. Não era um local onde as pessoas costumavam passar o tempo, era mais um ponto à beira da estrada que você apontaria enquanto passava, algo como olhe para aquilo, mas nada realmente especial. Se você cresceu na região, havia uma boa chance de que, em algum momento da sua vida, alguém tentasse convencê-lo de que, durante as horas da noite, espíritos malignos podiam ser vistos vagando pelos terrenos. Isso era obviamente absurdo, mas era uma lenda urbana que existia desde que eu era criança e, provavelmente, há ainda mais tempo. Entretanto, um dia,
Após o assunto ter surgido durante a aula numa tarde de sexta-feira, 2 amigos meus e eu decidimos ir ao cemitério para ver se poderíamos testemunhar algo. Claro, nada sobrenatural aconteceu naquela noite, mas de certa forma, algo muito mais aterrorizante ocorreu. Foi somente após jantarmos naquela noite que nos encontramos em uma loja de conveniência local, a apenas cerca de 1 milha do cemitério e ao lado da casa do meu amigo Shawn. Brian tinha pegado o ônibus até a casa de Shawn, então os dois me encontraram na loja de conveniência, entraram no meu carro e seguimos para o cemitério. Estivemos lá por cerca de 25 a 30 minutos e não havia sinal de atividade estranha. No entanto, havíamos decidido anteriormente que ficaríamos por pelo menos 2 horas para investigar, então continuamos andando e examinando as antigas lápides. Durante todo o tempo em que estávamos lá, conversávamos, mas fazíamos o possível para manter nossas vozes baixas caso ouvíssemos algo, e sou grato por isso porque, depois de um tempo no cemitério, todos ouvimos o som de alguém caminhando à nossa frente. Paramos imediatamente e olhamos uns para os outros para garantir que todos tínhamos ouvido. O som de alguém caminhando sobre a grama morta agora era mais distinto, quase como se estivesse vindo em nossa direção. Foi quando Brian decidiu falar. "Olá, tem alguém aí?" ele perguntou. Arrepios percorreram minhas costas quando o que parecia ser um homem adulto respondeu: "E por que vocês estão no cemitério agora, crianças?" Foi quando tentei explicar que estávamos apenas relaxando um pouco e respirando ar fresco. O som dos passos parou. "Eu conheço vocês?" perguntou o homem. Nós todos balançamos a cabeça negativamente e dissemos que não, mas ele não parecia acreditar em nós. "Sim, tenho certeza de que conheço vocês de algum lugar. Venham um pouco mais perto, querem?" Sem nem pensar, respondi: "Não, cara, realmente devemos ir embora daqui." Toquei os braços dos meus amigos, e começamos a andar para trás lentamente. "Ei, para onde vocês estão indo?" o homem perguntou. Não sabíamos como responder, então apenas continuamos recuando, mas foi quando ouvimos ele começar a avançar na nossa direção. Não perdemos tempo. Nós 3 viramos e começamos a correr em direção ao meu carro. Podíamos ouvir ele gritando atrás de nós: "Vei, voltem aqui." Conseguimos chegar ao meu carro e entrar o mais rápido possível. Coloquei a chave na ignição, e, conforme os faróis se acenderam, pudemos ver um homem alto, do lado mais robusto, protegendo os olhos da luz em sua mão direita. Podíamos ver claramente que ele segurava uma espécie de martelo. Joguei o carro de ré e saí o mais rápido que pude. Registramos um boletim de ocorrência, mas além de irem verificar o cemitério, não havia muito que os policiais pudessem fazer naquela noite. Tudo o que podíamos fazer era ficar agradecidos por termos escapado.